Então, pessoal, voltando à parte da aula de energia eólica aqui em STD, então essa é a parte 2 do vídeo sobre energia eólica, né? Então, vamos lá. Energia eólica, então. Então, a gente tinha falado um pouco como é que funciona a parte técnica, né, da energia eólica, como é que é a parte dos sistemas com PMSG, sistemas com DFIG, enfim, como é que é a parte da torre eólica. Agora a gente vai dar uma ideia mais geral dos dados, né, sobre a energia eólica, dos parques eólicos em geral, enfim, coisas um pouco mais gerais, né? Bem, os parques eólicos, então, por definição, são os locais que reúnem dois ou mais, para ser um parque eólico precisa ter pelo menos dois, né, aerogeradores. Cada torre teria um aerogerador, né? Aqui está faltando uma pá, que deve estar aqui bem embaixo, né? Ocupando um largo espaço, seja terrestre ou marítimo, tá? Parque terrestre é conhecido como onshore, que depois a gente vai explicar um pouquinho melhor. Onshore. E o marítimo é conhecido como offshore. Certo? Bem, então aqui nós temos um parque eólico de Aquebatã, né, em Santa Catarina, nosso estado, né? É um dos parques mais antigos do país, em Água Doce, que tem uma potência relativamente baixa, um dos dois parques eólicos de Santa Catarina, certo? Comerciais, né? Bem, então vamos ter uma noção, né, do tamanho das árvores e o tamanho de um gerador, aerogerador, certo? É bem grande a diferença. No Brasil, tá, aqui tem muito mais parques eólicos, aqui são os principais, ou pelo menos alguns que eu achei que eram de destaque, tá? O maior potência instalada, aqui a gente tem, tá? Potência instalada, capacidade instalada, né? Melhor que potência instalada. Aqui a gente tem capacidade instalada. Aqui a gente tem aumento da potência, aumento da capacidade instalada. Aqui a gente tem energia, produção energética, né? Aqui é produção energética. E aqui é fator de capacidade, certo? Então, esse do Rio Grande do Norte, esse Parque Eólico João Câmara, que é um parque de série 138 kV, ele é o maior em capacidade instalada no Brasil e normalmente também é o maior em produção energética. Tá? Ele está a 332 gigawatt-hora de energia no ano, tá? É muito mais que os demais, ou terawatt-hora de energia, enfim, muito mais que os demais parques eólicos. Só que a capacidade dele não é tão alta, é 26,55%. Tipo, dada a potência instalada que ele tem, a capacidade dele é relativamente baixa, certo? Mas o segundo não fica muito atrás. O Piauí, a gente tem o Curral Novo do Piauí, que é o segundo em potência instalada, e ele também não tem um fator de capacidade muito alto. O terceiro já tem um fator de capacidade um pouquinho mais alto, tá? Que é o Morro do Chapéu na Bahia. Esse é o terceiro em capacidade instalada, beleza? Aí tem duas saídas, o Morro do Chapéu tem uma de 230 kV, uma de 69 kV para uma subtransmissão local ali, né? Esse daqui tem um fator de capacidade bem alto. É o segundo fator de capacidade, o segundo que melhor aproveita a energia que ele tem disponível, tá? É meio irônico, né? Mas o outro também, 230, tem um fator de capacidade bem alto também, mas aquele é maior, né? Então muitas torres acabam perdendo o vento. Na Bahia a gente também tem o de Orolândia, que também eu destaquei que ele tem umas capacidades instaladas mais altas do país, né? E tem uma alta produção energética. Ele tem aumentando, né? De um ano para o outro, ele aumentou, por isso que era Orolândia 2, né? Basicamente estava lá, mas não tinha nada, ele aumentou 616,7. E esse Morro do Chapéu, ele também era bem pequeno e agora já aumentou bastante. Tá? Uma vantagem dos parques eólicos é que eles podem ir aumentando, né? Essa é uma das grandes vantagens da energia eólica, uma energia modular. Tu pode expandir ela muito facilmente, mas o parque eólico pode aumentar de potência muito fácil. Não consegue fazer isso com nenhum outro tipo de energia, talvez com a solar, mas com termo, hidros, não faz isso. Uma vez que tu terminou a usina, fechou todos os geradores, já era, acabou, não tem mais. Né? No Maranhão tem um parque de 500 kV, tá? Tem alguns de 525 kV no Rio Grande do Sul também, perdidos, é um parque de tensão de saída alta, só que a potência dele também é relativamente alta, 426 MB, tá? Dá uma bela termo, uma bela hidro também, né? Mas também foi uma expansão que houve recente, metade da potência praticamente do parque. E a energia gerada dele também, assim, não é tão alta, mas é relativamente alta, relativamente considerável, tá?
Pernambuco a gente tem vários de destaque, talvez... Faltou destacar o do Ceará, tá? O Ceará é um estado que tem bastante participação também na energia eólica, eu acabei não pegando nenhuma usina desse estado. Mas o Rio Grande do Norte é o campeão, né? O Rio Grande do Norte, a Bahia está querendo desbancar o Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande do Norte é o grande as da energia eólica do país. Mas Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão, são estados... Maranhão até nem tanto, Maranhão só tem destaque esse parque Miranda 2, tá? Mas vai crescer, vai crescer. Mas o Nordeste, de forma geral, é uma área abençoada para energia eólica, tá? Lá realmente a produção de energia eólica é bem grande. A gente tem basicamente no Nordeste energia eólica e um pouquinho no Sul. O Rio Grande do Sul, principalmente, é o estado que tem bastante geração de energia eólica e um pouquinho mínimo em Santa Catarina, tá? Dá cerca de 8% da matriz energética de Santa Catarina é eólica, tá? É pouquinho, é praticamente tudo hidro, né? Praticamente toda a matriz energética de Santa Catarina é hidro. Tem uns 20%, 20 e pouquinhos por cento termo, daí o resto é hidro. Mas tem eólica, né? Então, tirando os estados do Nordeste, a gente tem eólica também no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, basicamente. Que represente alguma coisa na matriz energética dos estados. Então a gente tem esse de Aquibatã, que é o maior parque eólico de Santa Catarina, que é esse cara aqui. E a gente tem um Bom Jardim também, que também é 108 kV, só que a capacidade instalada dele é 93 MW. O de Aquibatã é 129 MW. Já é uma usina relativamente grande. 93 MW também é grande, né? Mas esse aqui é consideravelmente maior. Os principais parques eólicos do país seriam isso, não. Esse do Rio Grande do Sul, Marmeleiro, é o que tem maior fator de capacidade, tá? Mas que assim, o Rio Grande do Norte, de modo geral, tem um fator de capacidade melhor do que o do Rio Grande do Sul. Nesse período de avaliação dessas usinas, provavelmente foi o ano 2019, os da Bahia e os do Rio Grande do Sul e outros no Rio Grande do Norte também tiveram um fator de capacidade mais alto. Existe geração onshore e geração offshore. Tá, pessoal? Como eu expliquei isso para vocês. A geração onshore, ela é nos continentes, certo? E também tem a geração offshore, que é nos oceanos, no mar. A onshore, ela é muito mais barata do que a offshore. A offshore é basicamente o modo de energia mais caro que existe, tá? Tem várias energias caras, né, para a produção delas. A gente tem energia solar, que é muito cara. A gente tem energia geotérmica, que é muito cara. A gente tem energia heliotérmica, que assim, é um absurdo de caro. E a gente tem energia offshore, eólica, que é muito cara. Tem reduzido o custo? Tem reduzido o custo. A Europa está trabalhando para reduzir muito o custo da energia offshore. Está trabalhando, mas ainda assim ela é muito cara, tá? Só que a grande vantagem dessa offshore, né, tem duas grandes vantagens. A primeira grande vantagem dela é que no mar você tem muito mais potencial de geração eólica. Na verdade, só com os ventos do mar você conseguiria alimentar todo o planeta em termos de energia e ia sobrar energia, né? Basicamente toda a matriz energética do planeta poderia vir de usinas eólicas offshore, né? Só que assim, o mar é salgado, o mar exige um equipamento muito caro para instalação, você exige fazer linhas de transmissão subaquáticas que não são nada baratas. Enfim, o custo. Uma linha de transmissão normal já é muito cara, uma linha de transmissão no mar é absurdamente cara. Tá? Lembra que o mar é salgado, nem água doce. Né? Se o mar é salgado, então a isolação disso tem que ser absurda. É complicado. Alta tensão submarina. É muito difícil de fazer, né? Mas é possível. Então você tem muito mais vento, né? O fator de capacidade das offshore é muito mais alto do que das onshore. E um potencial de vento muito grande. E, além disso, você pode aproveitar para fazer junto uma energia maremotriz. Então, na mesma torre que você tem lá, que é uma torre eólica, aqui embaixo, né, que ela vai estar flutuando na água, você aproveita, né, que vai subir e descer aqui e você coloca um gerador maremotriz. Então você tem duas formas de energia no mesmo lugar. O que já é uma grande ajuda, né? Já queria uns megawatts a mais. Se der 1 megawatt a mais já é muita coisa, certo? Então a maremotriz já é uma forma de energia muito cara também, né? Então são as duas energias são muito caras juntas, mas pelo menos as duas são geradas, certo? Como eu falei, a Europa tem crescido muito nisso, né? Então, de modo geral, aqui eu tenho dados da Europa, depois a gente vai ver outros dados da Europa. A Europa
disponibiliza muito bem esses dados. Os outros lugares do mundo não são tão bons em disponibilizar dados como a Europa. Eu, pelo menos, não achei. Olha que eu procurei, eu fui atrás de relatório, tudo quanto é coisa para preparar bem essa aula. Li muita coisa, muitas teses, muitas citações, um mundo inteiro, vi dados, sei lá, americanos, dados de vários lugares do mundo, brasileiros, inclusive, né, obviamente. Mas a Europa realmente é formidável, né, para divulgar os dados. Tem dados que a gente não acha em lugar nenhum, de vários tipos, como esse, por exemplo, de número de turbinas onshore e offshore por país, e a potência dessas turbinas ao mesmo tempo. Esse é um gráfico muito bom. Tem o número das turbinas e a potência média de cada turbina em cada país. Então a França, né, ela chega a ter mais de 500 turbinas eólicas onshore, ou seja, no continente. E a média dessas potências é de 2,5 megawatts. Né? Então, apesar de ela ter muitas turbinas, ela acaba não gerando tanta potência porque ela tem sistemas eólicos mais antigos, a potência é mais baixa. A Alemanha, por outro lado, tem 300 torres, só que essas 300 torres têm uma potência em média de 3,5 MW. Então, se a gente for pensar a média de potência gerada, basicamente, aqui é 2,6, 3,3, então aqui eu tenho 325 vezes 3,3. Isso daqui vai me dar uma potência, uma capacidade instalada de 1072. Então, 1072 GB. Né? Já a França tem 511 vezes 2,6, o que vai dar 1328, ou seja, a diferença acaba não sendo tão grande. Tá? Ela ganha, digamos assim, pelo número de turbinas, mas a potência dela acaba sendo um pouco mais baixa. Já a Suécia tem 3,6 de potência para 400. Então, a potência média é bem mais alta. Então, 447 vezes 3,6 vai dar um total de 1.609 megawatts. Média, né? Isso aqui é a potência média, tá? Apesar de instalada acaba sendo mais alta. Mas para offshore, para onshore, tá, pessoal? A maior parte dos países a potência é relativamente baixa, tá? Das turbinas. Porque são sistemas antigos, foram evoluindo ao longo do tempo, acompanharam a evolução histórica, né? Os países mais recentemente estão entrando na energia eólica têm as potências mais altas, em média. Tá? Offshore são pouquíssimos países que investem. A gente tem o Reino Unido, que é o campeão no número de turbinas offshore, 250, tá? E a potência média já é bem alta, é perto de 7 megawatts. Então, por turbina, tá? As onshore do Reino Unido é 2,7 megawatts, é pouquinho. Não dá nem uma PCH. Já aqui, por turbina, eu tenho 7 megawatts. Tá? 252 turbinas no mar, offshore. Então, cada turbina tem 7 megawatts. São muito mais potentes, essas turbinas offshore, e elas têm um fator de capacidade mais alto. Então, elas vão gerar bem mais energia, né? Ao custo de serem no mar. Seriam muito caras, mas já aproveita só com lá em cima, né? Chega perto de 9 megawatts por turbina, é muita coisa. Portugal tem uma de 8,4, já é muita coisa, né? Claro, assim, 8,4 megawatts numa matriz energética inteira não representa nada, né? 160 vezes isso representa, na Alemanha já é bem mais, né? E 160 offshore com 6,9 cada uma, então 160 vezes 6,9 era um total também de dá mais offshore do que onshore. Onshore tinha dado isso daqui na Alemanha, aqui deu offshore, deu mais, né? Então, assim, a média tem uma potência maior offshore do que onshore. Não vai ter, né? Porque tem menos turbinas, mas distribuição energética, enfim, mas só para vocês terem um pouco da noção dessa potência média por turbina e o número de turbinas que você tem disponível, tá? Bem, vantagens e desvantagens da energia eólica. A principal, longa, grande desvantagem da energia eólica é a dependência da existência de vento, né? Se não tem vento, não tem energia eólica. Por isso, energia eólica não pode de forma nenhuma
tá? Não pode de forma nenhuma ser base de sistema elétrico. Sistema elétrico potência. Não pode ser base de sistema elétrico potência. Você não pode jamais colocar energia eólica como energia principal do teu país. Tá? A não ser que você esteja disposto a importar energia, ou enfim, né, que você não tenha um consumo muito baixo, e você quer exportar energia também. Tem países que exportam energia, né, e exportam um excedente eólico, por exemplo. Então, a não ser nessas condições, de forma geral, um país grande como o Brasil, você não pode pensar em colocar a eólica como fonte principal. Por quê? Porque existe uma questão chamada demanda instantânea. Tá? Uma coisa é a média. Né? A média do ano tem um potencial muito alto. Tudo bem, mas eu preciso da energia instantaneamente. Preciso a todo momento atender a energia. E assim, se eu não tiver vento nenhum, eu não vou conseguir suprir a demanda, não vou conseguir atender os consumidores instantaneamente. Não posso viver de picos, não posso, tipo, numa época do ano ter muita energia e no resto ter muito pequeno, sendo que, de forma geral, a demanda está assim. Então, uma época eu tenho muito além da conta, e outra época eu não tenho nada perto disso. Na média dá a mesma coisa, mas instantaneamente não dá. Então, e aqui é muito rápido, né, a variação. Se não acabou o vento, já era. Então, assim, ela não pode ser base do sistema elétrico. Pode ajudar a complementar o sistema elétrico e ela faz muito bem essa função. Mas ela não pode ser base. Então, como depende da existência do vento, né, esse é o grande ponto fraco da eólica. Tá? Mas se houver vento, o vento está lá, está de graça, está disponível para a gente, pode gerar energia com ele. Ela tem custo de instalação alto, tá? Mesmo a solar, às vezes, principalmente a energia offshore, né? Pode ter um custo mais baixo, principalmente geração distribuída. E ele é alto comparado a muitos tipos de termoelétrica também, tá? Termoelétricas têm custos mais baixos para instalação inicial do que a eólica. Outro grande problema, tá, é a morte de pássaros. Que muitas vezes é relativizado, né? A gente não tá nem aí para os pássaros. Pois é uma felicidade, mas já vou falar um pouquinho sobre a morte de pássaros. Né? Poluição sonora nos ambientes também, ruído, tá? Os outras energias não causam, até tem, mas fica confinado dentro da usina, então o resto do ambiente não sente isso. No caso da eólica, como ela está diretamente exposta, né, a poluição sonora incomoda. Então, o nível de ruído é relativamente alto, tem sido feito um trabalho de evolução, as mais modernas têm um ruído mais baixo, mas assim, é relativamente alto. Assim, eu cheguei a ver estudos mais complexos sobre isso, eu dei uma olhada mais por cima, porque eu me concentrei um pouco nas mortes de pássaros, mas assim, é um problema da eólica. E outro grande problema é que ela precisa de incentivo governamental. Tá? Para ela ser competitiva, você precisa de subsídio, que pode ser de várias formas. Né? Por exemplo, no Brasil, a energia eólica é uma fonte incentivada. Então, consumidores especiais, que não são nem livres nem cativos, são quase livres. Consumidores especiais só podem comprar de fonte incentivada, então eles só podem buscar PCH, eólica ou solar para comprar energia. Então, é um tipo de incentivo. Então, consumidores livres, entre aspas, da faixa de 500 kVA até 3 MVA só podem adquirir fontes incentivadas, e muitas vezes vão atrás da eólica, né? Porque ela é instalada muito mais rápido do que a PCH e tem é uma energia um pouquinho mais confiável do que a energia da solar. O solar é garantido só funcionar de dia, a eólica pode funcionar de dia e de noite, é um pouquinho mais garantida. Vamos para os pássaros. Existem vários relatórios, outros dados, principalmente nos Estados Unidos, sobre. Aí tem estudo para passarinho, para morcego, para águias. Né? Os americanos têm muitas águias americanas. Eu vi estudos assim que instalam radares, técnicas para poder mitigar a morte dos pássaros. Né? Então, vários tipos de radares diferentes, até radares aeroespaciais lá que detectam a longa distância os pássaros e desviam a torre. Tipo, tem um pássaro aqui, no sentido, a torre está aqui, aí você desvia a pá
ou força a pá numa determinada direção, tipo, gira ela para o pássaro poder passar. Enfim, tem uma série de estudos para poder mitigar esse problema da morte de pássaros, né? Mas existem alguns estudos, né? E aí, quão confiáveis eles são, a metodologia é relativamente confiável, tem um estudo bem amplo nesse sentido, e vários estudos batem, né? Enfim, isso é uma realidade dos Estados Unidos e foi estudado em alguns parques eólicos específicos, né? Não tem como ter o controle certo. Porque, basicamente, né, pessoal, onde é que está o fluxo de vento, onde os passarinhos aproveitam para eles também voarem, porque eles gastam menos energia, né? E é justamente onde está bem esse vento bom que eles vão também junto, migrarem. E é esse vento bom que a gente quer aproveitar para uma torre eólica, né? Então eles vão bem direto na torre, tá? Mas esses estudos, né, apontam que para cada 1 milhão de pássaros por ano, né, unidade de milhão, cerca de 150 mil pássaros morrem por ano em torres eólicas. 150 mil, né? E aí, aquela história de comparar uma coisa com a outra, né? Isso sempre é um problema, tá? Isso, principalmente com essa questão dessa quarentena, querem comparar com tudo, né? Morre pra tudo. Esses estudos comparam, dizem que as linhas de transmissão, dependendo do ano, pode ser que matem 174 milhões de pássaros. Dependendo do ano, pode ser que matem 10 mil pássaros. E elas podem ser muito mais perigosas para os pássaros do que as turbinas. Venenos matam de forma geral, pesticidas, né, para agrotóxicos, matam de forma geral mais pássaros, 107 milhões de pássaros por ano. Torres de comunicação matam de 10 a 40 milhões de pássaros por ano. Os carros, matam cerca de 60 a 80 milhões de pássaros por ano. Caçadores matam 100 milhões de pássaros por ano. Prédios, pássaro que tem um prédio aqui, um prédio. O pássaro vai lá, voa, bate de frente pro prédio e morre. Chega a 100 milhões de pássaros por ano morrer assim. Como eu falei, eles falam muito de como foi calculado essas médias para as turbinas eólicas. É uma média bem, assim, posso deixar alguns links para os artigos para vocês. São estudos bem sérios em relação a determinar esse número de mortes em parques bem específicos. Pegam alguns parques, veem a média naqueles parques. Tem vários fatores de anti-bias, mas eles não mostram como é para calcular os outros dados, né? Eles tiram de outras fontes. Então, a gente está assumindo que as outras fontes são confiáveis. Né? 100 milhões de pássaros morrerem por bater em prédios, assim, é porque tem muito mais prédios, né? Na verdade, deve-se pensar também que há muito mais pesticida, há muito mais de todas as outras coisas, né? Então, há muito menos torres eólicas. Então, claro, se tu compara que tem outras coisas que tem muito mais, né? Gatos. Gatos matam 1 bilhão de pássaros por ano. Haja passarinho nesse mundo, né? Só nos Estados Unidos. Então, seres humanos tem 7 bilhões. Os pássaros têm muito mais, porque se 1 bilhão só com gatos, né? Uh, mas assim, existem muito mais gatos que torres eólicas. Então, é difícil de você usar uma tabela dessa e dizer, olha, não tem impacto. Porque há poucas torres eólicas comparado com linhas de transmissão, comparados com prédios, comparados com gatos. Então, assim, você deveria ver também em relação ao número de torres eólicas disponíveis. Não tem estudos relativos a isso, principalmente estudos de morcegos, eu acho que são mais até confiáveis nesse sentido. Mas, enfim, é sempre uma coisa que as torres eólicas são preocupadas em reduzir esse problema e instalam realmente radares, sondas para tentar até fazer barulho e afastar os pássaros. Tem uma série de técnicas que são empregadas para poder, principalmente para morcego, né? Usam um sonar para confundir ele, para ele desviar da torre, enfim, para poder evitar essa morte desses pássaros, porque assim muitos pássaros até em risco de extinção passam por esses fluxos de ar, né? E eles são responsáveis por manter o equilíbrio do ecossistema, né? Sempre é complicado você mexer num ponto, porque pode ser que você não caia num ponto de desequilíbrio terrível, mas pode ser que você caia. Então a gente sempre tem que ser, pelo menos a visão sempre ser conservador em relação à vida, em relação às espécies, né? Não pode querer arriscar elas, matar elas só para poder ter energia. Então, assim, muitas águias raras, quase extintas, estão morrendo por causa
das torres eólicas. É importante a energia? É importante ter o vento que está ali? É muito importante. Eu sou muito favorável à energia eólica nesse sentido. Mas, primeiro, ela não pode ser base do sistema energético, né? Então, ela é muito cara, existe a necessidade de termo, existe a necessidade de hidro. Tudo isso é muito relevante. Mas a gente não pode também desprezar esse impacto ambiental. Que, assim, a gente reclama de morte de peixe para termo e para hidro, pode reclamar de morte de pássaro para eólica. Né? Não tem por que não reclamar. E, assim, pelo menos aqui, a gente consegue mitigar essas mortes. Tá? É mais difícil na hidro, mais difícil na termo. É mais difícil. Porque com a água não tem muito o que fazer. Né? Agora, com o vento, você pode forçar os animais a saírem da rota de colisão, digamos assim. Beleza? Só para discutir um pouquinho essa questão da morte de pássaros, porque eu li bastante coisa, lado ambiental, lado da energia, enfim. É uma guerra que nunca acaba, mas dependendo também se a gente for muito radical para um dos dois lados, ou a gente nunca vai ter energia nenhuma, ou a gente nunca vai. A gente vai matar tudo e desmatar tudo e acabar com tudo. Então, assim, não podemos perder para nenhum dos dois extremos. Né? Bom senso e conversa sempre ajudam. Bem, vantagens da energia eólica, então. Primeiro, a energia renovável, o vento não vai acabar nunca. Principalmente no caso com PMSG, você tem baixos custos de manutenção, operação, enfim, não precisa gastar com combustível, não depende de preço de combustível, não depende de ter sol, não depende. Essa é a melhor energia para ocupar solo. Tá? Você pode ter uma atividade pecuária, vacas surdas talvez por causa do ruído, né? Ou até para ajudar os gatos, enfim. Mas você pode ter uma atividade pecuária junto no terreno, né? Então isso acaba dando outras atividades para o solo que outras usinas não têm como, né? Você tem construção e implantação modular, então você não precisa colocar tudo de uma vez, você já consegue gerar energia antes, não é como o PCH que tem que esperar a usina estar pronta para poder começar a gerar energia, que às vezes demora 5, 8 anos para você ter esse retorno inicial. Com energia eólica, já em pouco tempo, em 1, 2 anos, você já consegue implementar e já consegue lucrar um pouco o parque sem ter ele inteiro instalado. E uma outra vantagem é que essa usina ela opera de forma complementar às hidrelétricas. Né? O slide ficou errado aqui, mas enfim, aqui é complementaridade, tá pessoal? Isso aqui acabou vindo antes do que deveria. Complementaridade. No Brasil. Né? Então, a hidrelétrica tem um pico no verão, período de chuva. A eólica e a biomassa no verão praticamente não existe no Brasil. Né? Por quê? O ar quente tem menos vento, né? E a biomassa que as plantas estão crescendo. Que legal, a planta está crescendo no verão. As plantas são colhidas normalmente no outono. No outono, no inverno, e aqui começa a ter sobra de planta. Então aqui a biomassa vai começar a ter relevância, né, na geração de energia. A eólica também, a partir de julho, principalmente, vai começando a subir, né? Aqui o pico, nesse gráfico, o pico está entre setembro e outubro. Mas muitas vezes um pouquinho antes, entre agosto e setembro, enfim, depende muito do ano. Né? Então, nessa época do ano, você tem bastante biomassa e bastante eólica no inverno. E você não tem hidro, período seco. Então aqui a gente tem menos hidro. Né? Então, uma complementa a outra. Então, apesar de você não ter um sistema de hidro com reservatório, claro, a hidro tem energia instantânea. Então, sempre hidro é preferível tanto que a biomassa quanto a eólica, porque sempre a energia está lá. Né? Mas, de forma média, você consegue complementar a hidrelétrica com biomassa e com eólica. Certo? Então, nos períodos que a hidro está fraca, essas duas vêm mais forte e acabam auxiliando, né, o equilíbrio do sistema elétrico. Agora sim, energia eólica no mundo, né, pouco de capacidade instalada de produção energética. No mundo, tá? O país com maior proporção de geração eólica em relação à própria produção energética, né, é a Dinamarca. A Dinamarca tem 47%, no dado de 2016 era 44%, 2015. 2019, 47% de toda a produção de energia da Dinamarca era energia eólica.
Claro, a Dinamarca tem uma matriz energética mínima, assim, a potência é irrelevante quase. Mas é muito interessante que ela tenha quase toda a energia eólica, toda a energia dela em produção energética. A Irlanda, que está em segundo lugar no mundo, né, e também na Europa, tem 28% da produção energética em energia eólica. Portugal, 21%, e a Espanha, 18%. Tá? A Alemanha, na verdade, já ultrapassou a Espanha. Tá? A Alemanha está com 21% também nessa faixa. Está junto com Portugal. Então, de toda a produção de energia, é eólica. É muita coisa. Né? No caso da Alemanha, ainda, assim, valores absolutos é a China, tá? A capacidade instalada da China é absurda. É 211 GB. Isso daqui dá 2 Brasis. Quase 2 Brasil. O Brasil tem 140, 150 na matriz energética. Tá um Brasil e meio. Só de energia eólica. Só de energia eólica. Os Estados Unidos tem 96 GB só de energia eólica também. Tá? 96 GB é próximo ao que o Brasil tem só de hidro. O que o Brasil tem de hidro, eles têm de eólica. A Alemanha tem 59 GB, tá? Terceiro em potência instalada. A Índia, olha só a Índia, 35 GB em potência instalada. O Brasil é o oitavo em capacidade instalada de eólica, que tem os 15 GB lá que a gente falou no início da apresentação. O Brasil tem 15 GB de energia eólica na matriz, né? Bem longe dos 211 da China, mas de forma absoluta, né, ele é o oitavo em capacidade instalada. Em termos de fator de capacidade, tá, em 2016 o Brasil registrou o maior fator de capacidade das energias eólicas no mundo. Tá? Foi 38%, seguido da Turquia, da Dinamarca e do Reino Unido. Tá? Em 2019, tá, o fator de capacidade brasileiro foi 43,2%. Então, ele aumentou o fator de capacidade do Brasil, porque foram construídas mais usinas em lugares melhores. Na Europa, tá, em 2019, o fator offshore, que é no mar, foi de 38%. Foi abaixo do nosso, que é totalmente onshore. E o onshore da Europa foi 24%. Então foi ainda menor, né, do que o brasileiro. Tá? Mas isso é uma média de toda a Europa. Né? Então na Dinamarca, na Irlanda, tem um fator de capacidade muito mais alto. Né? O que é o fator de capacidade? A energia produzida de fato, dividida pelo total de horas do ano, vezes a capacidade instalada. A quanto de energia que realmente foi aproveitada daquela capacidade instalada que eu teria disponível para gerar energia. Certo? Então o Brasil aproveita bem a sua energia eólica de forma geral. Então, tem lugares com ótimos ventos. E tem uma evolução, né? Eu só consegui esse gráfico em 2016, mas tem uma evolução da capacidade instalada, do fator de capacidade, que era o mundo, né? 13% em 1980 para 23,8% a média mundial em 2016. 2015, na verdade. E aqui é a potência instalada, né? Na década de 90 a gente tinha 3 gigawatts de potência instalada de eólica. Em 2015 no mundo havia 434 gigawatts de energia eólica. Em 2015, agora já tem bem mais. Tá? 454 gigawatts. É muita coisa. Certo? Mas só a China, né, tem 211 GB. A Alemanha 59 GB. Enfim. Bem, por país, a geração de eólica também é usada em 2015, né? A gente tem os Estados Unidos, que gera mais energia que a China. O fator de capacidade da China é muito baixo. Os Estados Unidos é um pouco mais alto. Depois a Alemanha, né? A Espanha, a Índia. Tá? O Brasil, apesar de ter um fator de capacidade bom, tem uma potência instalada baixa. Então, acaba não gerando tanta energia eólica assim. Beleza? Mas em 2015 o mundo gerou cerca de 841 terawatt-hora no ano inteiro de 2015, tá? Os dados são de 2016, são relativos a 2015. 841 terawatt-hora de energia foram só em energia eólica. É muita coisa, 841 terawatt-hora no mundo, né? Claro, é pro mundo inteiro, né? Foi só energia eólica, tá? Em 2010 tinha sido 341, então aumentou 500 terawatt-horas em 5 anos. É muita coisa. Bem, um pouco de dados da energia eólica na Europa, então. A Europa tem esses dados, são bons pra gente, né? Onshore tem instalado 170 GB e offshore tem instalado 22 GB na Europa. Tá?
a energia onshore está em 12,2% da capacidade instalada da União Europeia, enquanto a offshore tem 2,3% da capacidade instalada da União Europeia. E o fator de capacidade, como eu falei antes, é 38% na offshore e 24% na onshore. Tá? Então, a média tem 26%, né? Porque aqui eu tenho muito mais energia desse tipo do que desse, então a média de 20%. Só que assim, aí o percentual, né, de participação na matriz energética, Dinamarca ganha 48%, Irlanda 33%, né? Portugal 27%, Alemanha 26% e Reino Unido 22%. A Espanha ficou para trás, é sexto. Aqui tem a capacidade instalada, não é percentual de produção energética na própria matriz, tá? Aqui é energia absoluta, capacidade instalada mesmo. A Alemanha então tem 50 GB onshore e um tantinho assim, uns 10 GB offshore. Que não bate bem com aquele dado do número de turbinas antes, né? Mas é porque talvez lá fosse parques eólicos e o número de parques eólicos, as turbinas, os parques eólicos tinham aquela potência. Tá? Só para ter uma noção, se fosse uma turbina por parque eólico. Enfim, a Espanha tem praticamente toda onshore, o Reino Unido tem boa parte offshore já, né? Mas em capacidade instalada, o Reino Unido tem menos que a Espanha, só que em produção energética o Reino Unido acaba gerando melhor porque o fator de capacidade do Reino Unido é mais alto. Depois vem a França, que tem um sistema mais antigo, né? A Itália também tem um sistema mais antigo, a Suécia e assim por diante, certo? Em termos de momento cumulativo, né, que vai acumulando, em 2009 tinha menos de 100 GB de capacidade instalada de eólica, né, na Europa. Já em 2019, 10 anos depois, já chegou a 200 GB de capacidade instalada, né? Então, mais que dobrou em 10 anos. Cerca de 75 gigawatts para mais de 200 gigawatts em 2019. Uma bela evolução, incluindo onshore e offshore. Né? Bem, existe também na Europa muito a questão de desativação de usinas eólicas antigas, tá? E mais recentemente, além da desativação, você está reenergizando unidades antigas. Então, por exemplo, na Áustria, no parque de Tower Wind Park, havia 13 turbinas antigas com potência média de 1,8 megawatts, com a capacidade antes da repotencialização de 23 megawatts, certo? Então foi feita uma nova repotencialização, passou-se para 9 turbinas, mas cada uma com 3 gigawatts e meio, e aí a gente conseguiu aumentar em mais de 10 megawatts essa usina. Nós passamos de um status de PCH no UHE. O PCH no máximo 30, então ela passou de 30 megawatts. 31 megawatts, certo? Então, você talvez diminua o número de turbinas, mas você aumenta a potência por turbina, o que melhora muito a capacidade de geração. Inclusive um sistema melhor, que tem um fator de capacidade mais alto. Enfim. Então, houve um interesse bem forte aqui, principalmente em 2017, em refazer usinas eólicas, que tiveram um certo custo, né? Mas chegou a se refazer 1 gigawatt de usinas eólicas. Mas esse movimento veio perdendo força em 2018 e 2019, né? As usinas antigas, bem, sempre vai ter de repor, mas não vai precisar repor tanto a força, né? Por quê? Porque daí tu aproveita melhor aquele potencial de vento que você estaria perdendo, né? Por causa de um sistema antigo. Ainda em termos de instalações novas agora, tá? Em 2019. Então, houve uma quantidade significativa no Reino Unido, principalmente offshore, né, em 2019. Houve, assim, 1 gigawatt praticamente, né, 2 gigawatts, só de usina offshore, praticamente. Foi instalado em 2019 no Reino Unido. Depois a Espanha, que aumentou os investimentos em energia eólica, a Alemanha, enfim.
parte da Europa está preocupada em aumentar investimentos em energia eólica porque eles querem preparar, né, a matriz energética deles para o futuro, né, para a tendência da redução das termos e o aumento, né, das energias renováveis. Né? Então, a eólica faz parte desse processo de, entre aspas, né, modernização da matriz energética. Encarece a matriz energética da Europa, encarece, né, mas assim, existem acordos que a Europa firma, a Europa é muito firme com essa questão de redução de gases em relação ao resto do mundo, então eles dão exemplo, né? Eles estão tentando mudar a matriz energética deles para ser uma matriz energética menos dependente de termoelétricas, mais ligada com as energias renováveis, que, como falado anteriormente, não são base para o sistema energético, elas são apenas, a não ser que você tenha tipo muita energia de sobra, né? Elas não são base para energia para um sistema elétrico, elas são apenas complementares à hidro e à termo. Né? São sistemas com maior seguridade energética. Bem, energia eólica no Brasil, então. O Brasil, então, em 2015 alcançou a 8ª posição e se manteve até hoje de países com maior capacidade instalada de energia elétrica. Tá? Em 2015 também o Brasil registrou esse fator de capacidade de 38%, que é o recorde do Brasil e, enfim, em primeiro lugar no ranking mundial em fator de capacidade, ou seja, aproveitamento, né, de vento. De modo geral, o fator de capacidade nosso é 60% maior que o fator de capacidade mundial. Tá? Os principais estados, né, são o Rio Grande do Norte, a Bahia, tá? O Rio Grande do Sul perdeu muito seu posto. Em 2016 ele era o terceiro, hoje ele já é o sexto, né, por aí. O Ceará, Piauí, Pernambuco, né, próprio Maranhão, enfim, está entrando nessa onda. Tá? Aqui a gente mostra um pouquinho da evolução, né, da capacidade instalada no Brasil. Tá? Então, nesse menorzinho é a energia nova que entra cada ano, tá? 2021 deve entrar pouco, 2022 deve entrar um pouquinho mais, 2023 um pouquinho menos também. É previsão, é pro leilão, tá? 2019 entrou pouco, 2018 também mais ou menos, entrou bastante em 2015, mas assim, de pouquinho em pouquinho vai aumentando, né? Então, o Brasil tem a previsão de chegar em 19 GB, 9.6 GB, né? Quase 20 GB em 2023, só de energia eólica. Hoje ele já alcançou aqui a marca, a previsão é que até o final do ano chega em 16, né, mas alcançou a marca dos 15 em 2019, certo? Então é um aumento, no Brasil mesmo vai aumentando bastante, antes era um aumento exponencial, quase agora já está um aumento mais suave, né? Por estado, né, então a gente tem a Bahia como a maior capacidade instalada, tá? E a maior em geração verificada também. Na verdade, ela não é uma capacidade instalada, é um pouquinho menor do que o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte ainda tem um pouquinho mais que a Bahia, mas a Bahia foi ultrapassar o Rio Grande do Norte, tá? Em capacidade instalada. Só que em geração verificada, né, em 2019 pelo menos, a Bahia foi superior ao Rio Grande do Norte já, tá? A gente tem depois o Ceará, né, em capacidade instalada, depois vem o Piauí, Rio Grande do Sul, tá? Então o Rio Grande do Sul agora ocupa, eu falei antes a sexta, mas na verdade é a quinta posição, né? Depois vem Pernambuco, Maranhão e Santa Catarina. São os 8 estados com energia eólica relevante, né, para a matriz energética brasileira, certo? Santa Catarina não vai aumentar, tá? Maranhão também vai aumentar, vai demorar, mas vai aumentar. Rio Grande do Sul a tendência é que não aumente muito. Então a briga vai ficar entre Bahia e Rio Grande do Norte, e daí vai entrar o Ceará, o Piauí também, que tem espaços bons para vento. Mas o Rio Grande do Norte é um lugar privilegiado no mundo para vento. Né? Bahia também. Mas as desvantagens também da energia eólica, que eu não comentei antes, é que, principalmente elas são necessárias instalar em praias, né, perto de praias, muitas vezes, daí você acaba perdendo a praia para energia eólica. Mas, enfim, né, muitos também não consideram bonita, consideram feia. Então, poluição estética. Então, potência instalada, né, o Rio Grande do Norte ainda tem a maior potência instalada, tá? Mas ele aumentou pouco no último ano, o que aumentou bem mais foi a Bahia, né, ela aumentou 1,5 GB só em 2019, tá? A geração verificada em
megawatt-hora média foi maior na Bahia, tá, do que em Rio Grande do Norte. Mas de forma geral vai seguindo um pouco a capacidade instalada. Aqui está muito próxima, né? Então também está bem próximo, mas o fator de capacidade da Bahia foi 29% contra 27% do Rio Grande do Norte. Não foi um ano tão bom para essas duas áreas, tá? O Pernambuco foi o estado que melhor aproveitou a questão do fator de capacidade. Os ventos foram mais favoráveis para Pernambuco, apesar de não ter muita coisa instalada lá, né? E depois o Rio Grande do Sul, né? Que está meio alheio à dinâmica do Nordeste. Até interessante ter também energia eólica no sul, porque se por acaso o Nordeste está meio fraco, o sul pelo menos às vezes está com uma dinâmica de vento diferente e consegue gerar energia, né? Então o Rio Grande do Sul em 2019 teve uma média alta, tá? O sistema de forma geral no Brasil alcançou uma média de 27%, tá? Oscila entre 28 e 27% no ano de 2019, certo? Tinha atingido o recorde lá de 43, né, mas foi um recorde num período específico. Né? No período de recorde, período de pico, foi 43. Mas no caso, a média, né, foi 27. Bem, então o fator de capacidade, né, foi evoluindo, chegou ao pico de 38 em 2015, né, foi um fator recorde mundial. E que tem um tempo, tem um critério para medir, é 1 hora que ele permaneça nesse valor durante alguns dias no mês. Tem um critério específico para medir esse fator de capacidade. Tá? Ele é relação de potencial com potência gerada, mas assim, para cada tipo de energia tem um índice que a norma regula de como deve ser avaliado esse valor recorde. O ONS, no manual dele, ele explica certinho como é que é o procedimento para ter esses dados de fator de capacidade, tá? Que eles são meio conflitantes. Bem, mas foi evoluindo a potência instalada e foi evoluindo também o fator de capacidade no do Brasil, porque foram construídas em lugares melhores as usinas eólicas, certo? Aqui tem a evolução da capacidade instalada, né? E da produção energética, mês a mês. Então a gente percebe que é um ciclo, né? Há picos em julho e vales em janeiro, né? Todo ano. Então vai aumentando a produção energética, mas é uma energia, entre aspas, senoidal ao longo do ano, né? Então ela vai ter um valor máximo e um valor mínimo de produção ao longo do ano. Ela não, infelizmente, por isso não pode ser usada como energia principal do país. Mas, como eu falei, ela é complementar à hidro, né? Então a hidro em julho é baixa e em janeiro é alta, certo? Por estado a produção, né? Então, de forma geral, a Bahia tem se apresentado como uma grande produtora de energia eólica, né, seguida de perto pelo Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande do Norte muitas vezes não está conseguindo aproveitar. Tá? As usinas do Rio Grande do Norte são mais antigas, então, apesar de ser um lugar privilegiado, as usinas não são tão bem construídas, porque elas são um pouco mais antigas, né? São projetos mais antigos, os projetos da Bahia são mais novos, e eles têm melhor escolha local, têm sistemas mais modernos de captação de energia. Então isso acaba melhorando o fator de capacidade e também melhorando o local que é a extração do vento, né? Então isso beneficia bastante os investimentos energéticos da Bahia nessa área. Bem, preço de energia no Brasil, né? Na Europa ela está variando em torno de 62 euros por megawatt, tá? Que é um valor alto, porque tem muita energia offshore e ela é incentivada, né? No Brasil, percebe-se uma redução dos preços ao longo do tempo, né? O primeiro grande leilão foi 372 em 2008, R$ 372 por megawatt, tá? Em valores de 2015, tá atualizado para 2015. Aí, já no segundo leilão baixou para 85, né? Chegamos ao mínimo de... ou R$ 114, desculpa, 85 dólares. R$ 88, um valor mínimo, né? Mas aí o real é meio instável. Chegamos em R$ 203 por megawatt em 2015. Só que em dólares por megawatt a gente tem um valor não mínimo, mas relativamente baixo de $53 por megawatt, tá? Aí tem leilões A3 para 3 anos na frente, A5, A1, leilão de energia renovável, enfim. Vários tipos de leilões diferentes, mas de forma geral houve uma queda e depois uma estabilização do preço
da energia eólica, principalmente em dólar por megawatt-hora, tá? Falei, na Europa, hoje em dia está oscilando em torno de 62 euros na média, mas é porque a energia offshore está tomando conta, é uma energia bem cara, né? Então, na média, entre onshore e offshore também, claro. Então é isso, pessoal. Essas foram um pouco sobre energia eólica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se vocês gostaram, deem like nesse vídeo, né? Compartilhem também com os colegas de vocês dessa turma e de outras turmas também que vocês tenham interesse nessa área. Se tiver alguma dúvida, comentem, mandem um e-mail, enfim. E estou à disposição de vocês. Então, obrigado por acompanharem até aqui. Um abraço, boa semana e até a próxima aula.